Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Justiça nega ao VLT Carioca a rescisão de contrato com a Prefeitura. A nova reitora da UFRJ fala dos planos à frente da instituição. E o Teatro Municipal completa mais um aniversário. Grande joia da arquitetura e da cultura brasileira, o Teatro Municipal completa 110 anos no próximo domingo, dia 14, com vasta programação cultural. Não saia daí, a gente volta já. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Trabalhamos duro para levar até você uma programação de qualidade. Seja onde for, a Rio TV Câmara estará conectada com você. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A gente começa esta edição falando sobre a novela entre a concessionária do VLT e a Prefeitura do Rio, que ganhou mais um capítulo. A Justiça negou o pedido da empresa de rescindir o contrato com a administração municipal. A concessionária do VLT havia pedido a rescisão de contrato por conta da dívida da Prefeitura com a empresa, que chegaria a 150 milhões de reais. A juíza Márcia Regina Souza, da 2ª Vara de Fazenda Pública, afirmou que a medida extrema não se justifica. Ao negar a liminar, a magistrada alegou que é necessário analisar mais profundamente as alegações, tanto da concessionária quanto da Prefeitura. Tivemos um primeiro semestre um pouco tumultuado. A Câmara aprovou alguns projetos logo no início, né? Em seguida tivemos toda essa confusão do processo de impeachment, que acabou paralisando um pouco os trabalhos na Câmara, e a Câmara ficou praticamente em função desse processo. Eu espero que nesse segundo semestre a Câmara possa produzir muito mais do que produziu no primeiro semestre para a cidade do Rio de Janeiro. Tomou posse esse mês a reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Denise Pires de Carvalho é a primeira mulher a assumir o cargo máximo da UFRJ. Muito obrigado pela sua presença. Em primeiro lugar, parabéns por essa conquista. Vamos falar um pouco de prioridades. Quais são os seus desafios daqui para frente? Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Os desafios são enormes, mas eles são muito bons, né? A gente prospecta que a gente vai conseguir, pelo menos, iniciar a reconstrução do Museu Nacional. Esse é o primeiro desafio. Além do Museu Nacional, existe o projeto Viva UFRJ, lançado recentemente. Estamos aguardando o projeto que está sendo elaborado por um consórcio que é liderado pelo Banco Fator, que vem da gestão anterior, conduzido pelo BNDES, para que haja o retorno para a sociedade carioca de um novo equipamento cultural de 1.500 lugares na área do antigo Canecão. O que mais vai acontecer naquela área não está decidido, mas será discutido com a comunidade universitária e com a imprensa. A gente pode esperar aí um novo espaço cultural, um resgate desse espaço? Isso está certo. Então, a gente vai ter um novo espaço cultural. A gente pretende que seja um espaço cultural de 1.500 lugares. De forma interessante, a minha posse, na segunda-feira, lá na universidade, havia muitas pessoas em pé, num auditório que cabem 600 pessoas sentadas, pessoas em telões fora dessa sala. Muitas pessoas perguntavam, mas o Rio de Janeiro precisa, o UFRJ precisa de um equipamento cultural de 1.500 lugares? E aí, naquele dia, eu falei para várias pessoas, aqui está a prova
de que nós precisamos de um equipamento cultural de 1.500 lugares. A sociedade carioca, nós pretendemos cada vez mais interagir com a sociedade. Eu, inclusive, falei no meu discurso de posse que a academia não mais deve se encastelar, como fez na antiguidade, ela precisa conversar mais e fazer pontes com a sociedade. Agora, nós vivemos um momento de muito questionamento em relação à importância, ao papel das instituições de ensino. O que muda na sua administração? Então, as instituições de ensino, deve ficar bem claro que há mais de um tipo de instituição de ensino. A UFRJ é uma universidade de pesquisa. Ela foi criada em 1920 pela união de 3 escolas de ensino superior, né? A Faculdade Nacional de Medicina, a Faculdade Nacional de Direito e a Escola Politécnica, que eram escolas formadoras profissionais, mas ela evoluiu na década de 30 como a USP. E uma universidade de pesquisa ela é muito mais do que uma universidade que forma profissionais para a sociedade. Ela forma cidadãos críticos e competentes nas diferentes áreas do saber, forma professores para atuarem no ensino básico, ela forma, enfim, historiadores, filósofos, cabeças pensantes. E mais do que isso, além disso, né, toda a questão da cultura da nossa cidade, a Escola de Música fez uma apresentação, aliás, 2 apresentações belíssimas durante a minha posse, o hino nacional cantado pelo nosso coral infantil. Isso é uma universidade vibrante, viva, que produz conhecimento, que produz... por exemplo, os testes diagnósticos para Zika, para chikungunya, as vacinas, novas opções terapêuticas. Então, a universidade, ela não é só um local de ensino, ela também faz pesquisa e extensão. Como que a gente pode definir uma marca da sua gestão? Eu espero que a gente traga para a UFRJ aquela UFRJ do início dos anos 90, que era uma universidade à frente do seu tempo, uma universidade onde foi implantada a internet no Brasil, que tem excelentes programas, por exemplo, relacionados à computação, programas de pós-graduação e de graduação, mas hoje nós estamos atrasados na questão da informática no nosso dia a dia da universidade. Então a gente espera a modernização da universidade, na gestão da universidade. Há várias reuniões acontecendo por isso. Então, a modernização da gestão. Sob o ponto de vista acadêmico, a gente pretende diminuir as taxas de evasão e retenção. Queremos aumentar a permanência estudantil, o número de concluintes nos diferentes cursos. Enfim, a UFRJ pretende voltar a protagonizar, como ela fazia no passado, com relação às atividades de ensino, pesquisa e extensão brasileiras. Em relação ao Museu Nacional, a senhora já falou previamente, mas eu queria alguns detalhes em relação ao que vai acontecer. Então, após a tragédia do Museu Nacional, que deixou a gente, quer dizer, toda a sociedade brasileira comovida e a sociedade no mundo todo, né? Então, há um grande esforço de outros países para ajudar o museu. Nós precisamos, então, pensar que o palácio, né, o prédio do palácio, onde aconteceu o incêndio, ele não era só um local de exposição. Havia ali laboratórios, há 9 cursos de pós-graduação, 6 estrito sensu. Algumas áreas dentro do museu estão entre as 100 melhores do mundo, né, a área de arqueologia, o curso de antropologia. Então, o museu ele faz ensino, pesquisa e extensão, é uma unidade acadêmica da UFRJ. Então, muita coisa foi perdida, o funcionamento desses laboratórios, esse funcionamento precisa acontecer o quanto antes. E, para isso, a gente levou, então, parte do museu para o Horto, ainda na Quinta da Boa Vista. Mas essa região do Horto, ela precisa ser reformulada, precisa haver ali obras para que a internet chegue adequadamente, né, a área de informática, a carga elétrica, ela seja adequada para o funcionamento dos laboratórios. E isso está acontecendo ao mesmo tempo que um novo terreno está sendo usado para a construção do prédio anexo das atividades do museu, onde funcionarão os laboratórios de pesquisa, salas de aula, exposições temporárias, que é um terreno próximo ao Maracanã, que era o terreno da cavalariça. Então, há 2 frentes, né, o Horto e esse terreno anexo, onde as atividades acadêmicas vão poder continuar acontecendo enquanto o nosso palácio é reconstruído. A nossa intenção é que a área
inicial do palácio, que é a parte da frente do palácio, que nós chamamos de bloco 1, onde tem o Jardim das Princesas, que esse bloco, pelo menos essa fachada e esse bloco, possa ser reinaugurado no bicentenário da independência do Brasil em 2022. Um dos principais palcos da cultura no país está em festa. O Teatro Municipal completa 110 anos neste domingo. Uma vasta programação está prevista para comemorar a data. O ponto alto é a apresentação gratuita da Ópera Fausto. Um dos mais imponentes e belos prédios do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal completa 110 anos com sua história misturada à trajetória do país. A principal casa de espetáculos do Brasil e uma das mais importantes da América do Sul, recebe desde sempre os maiores artistas internacionais, assim como os principais nomes brasileiros da dança, da música e da ópera. O Rio de Janeiro era a capital federal e a ideia de um teatro nacional com uma companhia artística estatal já existia desde meados do século XIX, mas só foi à frente na gestão do prefeito Pereira Passos, cuja reforma urbana, iniciada em 1902, mudou radicalmente o aspecto do centro do Rio de Janeiro. Uma concorrência pública foi aberta para a escolha do projeto arquitetônico e 7 propostas surgiram. Houve um empate entre os primeiros colocados e a concepção final foi uma junção de 2. Um projeto era de um escritório francês e tinha como pseudônimo Isadora, e o outro era o projeto Áquila, que era do escritório do Pereira Passos e do seu filho, Francisco Oliveira Passos. Então, no final das contas, esse empate acabou chegando, houve muita polêmica na época, na imprensa, porque aquela famosa marmelada, o filho do prefeito teve o projeto contemplado e tal, e aí se definiu que, no final das contas, esses 2 projetos eles seriam fundidos num único projeto. Histórias e curiosidades não faltam. O italiano Eliseu Visconti foi o responsável pela decoração interna do foyer. Esse teto ele é uma das nossas preciosidades. Ele foi executado por Eliseu D'Angelo Visconti, que também é o responsável por toda a decoração da sala de espetáculos. Só que a decoração da sala de espetáculos ele fez entre 1906 e 1908, e esse teto ele foi convidado a pintar um pouco depois. Olha, não importa quantas vezes você já veio ao Teatro Municipal, cada oportunidade é uma chance de registrar os detalhes desse local tão icônico para o Rio de Janeiro, do chão ao teto. Este piano foi um presente de Chiquinha Gonzaga. A maestrina nunca chegou a se apresentar na casa, mas fez questão de deixar uma herança para o acervo. O instrumento, comprado em Portugal, tem a mesma idade do teatro. A gente vem cuidando desse piano desde 1975. Ele já sofreu um ataque muito sério de cupins, mas a gente conseguiu restaurá-lo e ele agora está aqui desde 2014, disponível para todos aqueles que amam a Chiquinha Gonzaga. Os 110 anos do Teatro Municipal são motivo de muito orgulho. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro, completando 110 anos, demonstra uma grande resistência cultural que essa casa passou por esse tempo todo. Uma casa que é uma referência tanto na ópera, no balé, na música sinfônica, na música clássica. E para nós um motivo de muito orgulho para o Brasil, para a cidade do Rio de Janeiro, porque nós somos reconhecidos como a grande casa de óperas e balés do Brasil em todo o mundo.
Grande joia da arquitetura e da cultura brasileira, o Teatro Municipal completa 110 anos no próximo domingo, dia 14, com vasta programação cultural. O auge da celebração vai ser a apresentação da ópera Fausto, de graça, que estava há mais de 50 anos afastada dos palcos cariocas. Caberá a obra-prima de Charles Gounod coroar as comemorações com uma apresentação às 5 da tarde. Além de Fausto, haverá encenação de outros espetáculos pelos corpos artísticos do Municipal. Eu acho que uma grande celebração, uma celebração que envolve todos os corpos artísticos, todos os técnicos da casa, oferecendo esse grande espetáculo. Fausto é a ópera das óperas, a ópera que dominava o repertório do século XIX, uma grande ópera francesa, nesse teatro construído à imagem da Ópera de Paris, que agora celebra para felicidade de todo o Brasil, do Rio de Janeiro, 110 anos. Atualmente contando com 2.252 lugares, divididos em plateia e luxuosos balcões, no edifício do prédio anexo funcionam uma central técnica de produção e salas de ensaio para coro, orquestra sinfônica e balé. Esse teatro está no coração de todos nós, né? Eu acho que o Teatro Municipal fala do estado da arte, a arte pura. E eu acho que isso que é o mais importante nessa celebração. A celebração de que ele existe há 110 anos e de que ele continuará existindo por mais pontinhos, milhares de anos. A programação completa da comemoração dos 110 anos do Teatro Municipal está disponível em teatromunicipal.rj.gov.br. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.